Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce e daqui a pouco a gente registra as participações. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, que aparece em terceiro lugar na pesquisa Datafolha sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, lidera no segmento rejeição. 47% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum no primeiro turno no empresário. Desde o início de agosto, Marçal cresceu 17 pontos em rejeição do eleitor paulistano, quando marcava 30%. Na época, Boulos era o mais rejeitado entre os candidatos, com 35%. Agora ele tem 37%. No cenário principal da pesquisa, Nunes aparece com 27% das intenções de voto, Boulos 26% e Marçal 19%. O Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo com eleitores de 16 ou mais entre os dias 16 e 19 de setembro. Eu até acompanhava o início do debate em São Paulo, que está acontecendo no SBT. Pablo Marçal disse o seguinte: até agora vocês conheceram minha pior versão, porque eu precisava desmascarar os outros candidatos. Agora vocês vão conhecer a minha melhor versão. Isso significa que Marçal vai mudar de estratégia? Professor Badião, cientista político, e conosco aqui também o Anderson Vital, que é psicólogo, filósofo e pedagogo. Claro, Pablo Marçal não é bobo, ele é um coaching master, uma pessoa super inteligente, sabe usar as palavras, coloca no lugar certo cada palavra que ele faz. Ele sabe provocar, como ele sabe conquistar, ele sabe muito bem levantar o valor de cada um e colocar nas suas falas. Ele é muito bom de fala. Agora chegou a hora, ele colocou muito bem, ele disse que vocês conheceram meu lado ruim, vou conhecer meu lado bom agora, porque vai ter que falar daqui para frente as propostas que ele tem para São Paulo. O que você faria com a Cracolândia, seu Pablo Marçal? O que o senhor faria com baixo valor de transporte coletivo, porque as pessoas andam lá como se fossem porcos amontoados dentro daqueles ônibus? O que o senhor faria pelo problema da mobilidade social? O que o senhor faria pelo problema da poluição de São Paulo? O que o senhor faria pelo problema de limpar o rio Tietê, que é um sonho de todo mundo? O que o senhor faria? Faria. Vai fazer o quê, Pablo Marçal? Chegou a hora de você falar preto ou branco, sentar com o Nunes no debate, aqui na nossa TV, no dia 23, vamos ter um debate. Eu quero ver se os candidatos, ao vir aqui, em vez de ficar falando mal da roupa da Adriana, falando mal disso ou daquilo, o senhor venha com propostas. O senhor Matheus vem com proposta, o senhor Fred vem com proposta, o senhor Sandro Mabel com proposta, vem a Adriana com proposta. Está na hora de vocês falarem que vão resolver os problemas de Goiânia. Chega de ficar xingando um ao outro, xingação só baixa o nível. O senhor até mudou de assunto, mas é um assunto bom. Mas por que a Adriana esconde o PT, esconde a estrela? Estou perguntando para um cientista político, se você olhar, na visão do senhor. Ela aparece, tem a estrelinha e o logotipo dos partidos que apoiam ela, está em cima da foto. Mas a estrela está muito pequenininha. Mas do tamanho das outras. Ela é uma federação, ela é apoiada por vários partidos, ela não pode destacar o PT e deixar de destacar o PSOL, ou destacar os outros partidos que apoiam. Ela é de uma federação. É uma estratégia correta, já que não, em Goiânia tem tem muitos conservadores? Não, tem o pessoal da esquerda, né? Ela está apoiando o pessoal da esquerda, ela é da esquerda. Você não vai achar nenhum cara do Bolsonaro apoiando a Adriana, porque ela está ligada... Mas as gestões ruins do PT em Goiânia prejudicam a candidata? Não, ruim tem todo mundo, não tem só do PT. Governo ruim nós tivemos, e tivemos governos maravilhosos também do PT. O prefeito Pedro Wilson, por exemplo, saiu de lá, tem uma casa e 2 carrinhos na porta da casa dele, não cheirou corrupção. Ela foi delegada de polícia a vida toda, não cheirou corrupção. Então você tem que levar em consideração, nós precisamos de gente séria no poder. Não, mas assim, eu tenho que fazer o contraponto aqui, o senhor que trouxe esse assunto. A gestão Paulo Garcia, que eu acompanhei como jornalista muito de perto, foi uma gestão que teve problema na coleta de lixo, 40 dias sem coleta de lixo. Verdade. O Paço Municipal, durante algum tempo, ele funcionava em meio período, enquanto a prefeitura estava um caos. Então é importante que se diga isso. Mas vamos para o assunto? Vamos. Com Anderson Vital,
E aí, Anderson, a sua opinião em relação a Pablo Marçal, que disse o seguinte: eu apresentei até agora a minha pior versão, agora eu vou apresentar a minha melhor versão. Quem é Pablo Marçal na fila do pão, na padaria de São Paulo? Respondendo aquilo que entende e pensa, fazendo agenciamento, viu? Freud fala sobre inconsciente. Todo ser humano ele tem um consciente e habita nele. É um estranho quem me habita. Quando ele diz que agora vai conhecer quem ele é, provavelmente ele fez uma leitura do que aconteceu até agora. O primeiro debate já foi um debate bastante acirrado. O segundo deveria ter no mínimo um segurança atrás de cada um daqueles participantes. Não perceberam a gravidade do primeiro debate, desperceberam no segundo debate. Quando a primeira pergunta do Leão feita a Datena era o seguinte: ao Datena fazer uma pergunta ao Pablo. Eu estava assistindo. O Datena começou dizendo assim: não vou fazer uma pergunta, ele não é digno nem de fazer uma pergunta. Vou ficar em silêncio. Ele disse que ficaria em silêncio. Em silêncio. A primeira provocação ali naquele fato específico foi do Datena, é isso, né? Foi em silêncio. Menosprezou que estava com ele ali em debate. Aí começou o confronto, que começara lá no princípio, a qual o Pablo já atacava Nunes, Boulos e fazia agenciamento com o Datena. Ele viu que o Boulos e o Nunes ficou com as duas, a Tabata e a Marina, ele se sentiu ali meio distante do assunto e atacou, entendeu que deveria atacar diretamente o Datena e falou as palavras que falou. Nós estamos vivendo uma política em que o homem vai dizer que política se vende a alma ao diabo para poder ganhar a política. E eu não entendo isso. Porque, lendo Maquiavel, que todo mundo vai interpretar do jeito que quer, eu nunca vi ele dizer tais coisas. Que para ganhar a política se vende a alma ao diabo, não faz proposta, como o professor falou muito bem, concordo com ele, não há proposta nenhuma, aqueles debates ali são de afronta entre os candidatos. São Paulo está lá todo ano enchente, Tietê está podre mesmo, nada se resolve e eles vão para o debate para brigar entre si, achando que tem total direito. Então a minha resposta é o seguinte: o Pablo Marçal, ele fez uma leitura da sua rejeição, crescimento e rejeição, compreendeu muito bem que meio de televisão você vai falar certas verdades, mas também vai ouvir, elas vão te trazer situações indesejáveis e trouxe para ele. Ele foi agredido com uma cadeirada essa que, se perceber, quase pegou, foi na Marina. Se o Datena tivesse mais destreza e mais força, com certeza seria pior, a causa seria pior, e nós estamos vivendo o homem fazendo pacto com Mefistófeles, lá do livro do Goethe, Fausto, vende a alma ao diabo, o homem que você falou, ganancioso, que destrói a natureza, destrói o meio ambiente, destrói tudo que está para ter o poder. A resposta minha para o Pablo é o seguinte: ele percebeu o que ele fez na política, e a política está polarizada mesmo. Os eleitores estão trazendo para eles a convicção do que é moral e o que é imoral em cada candidato. Só que eles não estão tendo, sabe o quê? Resposta. Eles não estão tendo resposta. O nosso presidente agora, para encerrar, Rafael, o nosso presidente foi aqui agora falar que ia fazer uma festa, um churrasco, usou uma palavra chura, que ele usou, uma palavra chura ali para o churrasco dele, brincando com a situação. E ele é o representante desse país. É o representante dessa nação. A resposta é: ele está percebendo que agora chega. Há uma cientista política, antes daquele debate, que falou: agora é primordial, é o final. Diminui os ataques, traz proposta para São Paulo. Eles fizeram o contrário. Quando o Pablo Marçal sofreu a cadeirada pelo Datena, dois homens que inteligência emocional, desculpa eu te dizer, inteligência emocional, nenhum dos dois tem. Coleman, eu lendo Coleman, eu entendo que nenhum dos dois tem, sendo o Pablo Marçal, isso que ele é no meio da internet. Não tem nenhum dos dois, porque um ataca, xinga o outro de homem, porque não é homem, afronta o outro na frente de todo mundo, e o outro lhe dá uma cadeirada. Todos aqueles dois emocionalmente são destruídos.